A justiça, como mostra a deusa Thames, que é o símbolo da justiça, ela é cega. Ela não olha quem está julgando. Ela não olha, ela não vê. Ela trata a bandeira, ela trata qualquer pessoa, seja que ela de maneira igual. Teoricamente é assim. Bom, aí a lei estabelece que eles chamam de juízo natural. É uma coisa tão importante, porque você não pode ser julgado por qualquer pessoa. E o que ocorreu nos processos relacionados ao Lula, seja o do triplex do Guarujá, seja o do sítio, seja o do terreno lá, que não é do Instituto Lula, mas aquele terreno lá, que houve todo um direcionamento para que essas ações fossem julgadas pelo Sérgio Moro em Curitiba. Isto fez com que o Tribunal de Curitiba fosse hoje um tribunal de exceção. Aí você fala, qual é a razão que eles utilizam para que os processos vão para lá e sejam enviados para lá? Qual é a razão? A razão que eles usam é que a Petrobras, o Moro começou a investigar a Petrobras lá atrás, na verdade não investigava a Petrobras, investigava qualquer coisa, um processo que começou em 2006, era um processo aberto. Quando chegou em 2014, pegou a Petrobras através do Paulo Roberto Costa via Youssef, via o Doleiro e o Youssef. Foi isso que o Lula falou para a juíza. Falou, o único que sabia da Petrobras, ou tinha condição de saber, era o Moro, porque o Moro monitorava o Youssef. Não sei se monitorava durante os 8 anos, mas monitorou em 2006, teve a escuta na mão dele e quebrava o sigilo do Youssef, sim, várias vezes. Houve, inclusive, naquele período, que uma procuradora que não estava mais lá, ela falou, essa investigação tem que parar. 2009, vocês estão investigando todo mundo? Vocês investigam empresários, mas qual é a justificativa para vocês? Estavam investigando até deputado, o caso Giannini, 2006, que não pode. Mas qual é a justificativa? Aquilo continuou até que foi em 2014, entrou lá, pegou a Petrobras. Então, qualquer coisa hoje que esteja relacionada à corrupção à Petrobras seria, em tese, enviada para o Sérgio Moro, agora não mais, a 13ª Vara lá da Justiça Federal. E lá, com aí o triplex foi enviado nesse sentido. O sítio também foi, o terreno também foi. Agora, qual é a relação que existe com a Petrobras? Não tem nada a ver. Triplex é no Guarujá, São Paulo. Atibaia, Guarujá, São Paulo. Terreno é São Paulo, São Paulo. Aí eles forçam a barra, dizendo que aquilo era, na verdade, um acerto de propina. Eles dizem o seguinte, aquilo foi a propina, mas o terreno não era do Lula, o triplex não era do Lula, o sítio não era do Lula. Mas daí diz o seguinte, não, mas nós atribuímos a ele. Aí cria essa figura da atribuição. Você atribui e diz assim, não, isto foi acerto da Petrobras. Só que todos os que são ouvidos, à exceção de um co-réu, que é o Léo Pinheiro, porque ele tem benefícios nas sentenças, todos os outros dizem, não tem nada a ver com o Petrobras. E dizem mais, o Lula nunca me pediu nada. Nunca. Portanto, não há conduta criminosa. Não há conduta criminosa, o Lula não pediu nada. Mas aí se cria todo um circo, toda uma armação, para quê? Para condenar o Lula. Para transformar... Quem falou isso sobre o Lula não pedir nada foi o Emílio Odebrecht, né, Joaquim? O Emílio Odebrecht, mas não só o Emílio, outros também falaram. O Alexandrino, que é diretor também do Odebrecht, falou, não, nunca me pediu nada. Nunca me pediu nada. Houve uma coisa que eu estava na antessala, a Marisa Letícia, foi o que o Alexandre disse, perguntou, falou que queria fazer uma surpresa ao Lula e tinha lá um galpão, Pedro, que eles falam que custou essa reforma R$700 mil. Olha a imagem. Basta ver a imagem. A propriedade valia R$1 milhão. Construir um galpão, você acha que vale R$700 mil? É um galpão. Não tem ar-condicionado, não tem nada. E aquele galpão foi construído por uma razão. A Marisa queria levar parte do acervo do Lula. Era muita coisa que ele ganhou durante os 8 anos de presidência. Coisas como vinho, o Lula falou lá, camisa de time de futebol, falou, eu tenho camisa de todos os times, que ele chama de tralha. Onde eu vou deixar isso? Os documentos importantes deixou, parece que no Banco do Brasil, e outros documentos deixou numa transportadora. Lula já foi até julgado por isso e não houve nenhuma condenação, se reconheceu que era uma coisa de não tinha sentido condenar. E não tinha nem o triplex não era dele, mas isso já foi verificado pelo Sérgio Moro, e nesse ponto, o Fernando Henrique mesmo disse, olha, essa coisa do acervo não tem nada a ver, me ajudaram também a guardar meu acervo, isso é um problema muito sério do presidente, ele ganha muita coisa. E, enfim, há coisas importantes
que eram documentos de valor histórico, foram lá para essa transportadora e para o Banco do Brasil. As tralhas, que ele chama, coisas que ele ganhou, é a mesma coisa que o Sérgio Moro ganhou agora, um monte de livro, ganhou um monte de coisa. Ele foi lá, só que o Lula é uma figura pública, presidente da República, e aquilo ele tinha ideia de usar em um museu que as pessoas tivessem acesso para recontar a história dos 8 anos de presidência dele. Presidência que foi a mais popular da história do Brasil, terminou com 87% de ótimo ou bom, e é sempre bom não esquecer, e é sempre bom lembrar que foi assim a presidência dele, e isso justificaria, mesmo que ele terminasse com 0%. O Sarney tem um mausoléu, tem lá um museu lá de São Luís, o que ele foi presidente também, tem direito de ter. Fernando Henrique tem o Instituto Lula, construído com doação de empresários, viabilizado com doação de hoje que chama Fundação Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele foi presidente, fica lá o acervo dele à disposição de quem quiser ver. O tal do IFHC, né? Oi, Pedro? O tal do IFHC, né? Ele disse. Então, exatamente. Então, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas, enfim, o Lula não pôde fazer, e aí, quando chegou aquele sítio, construiu um galpão. E agora falam que esse galpão custou 700 mil reais. Não custou. Não custou. Eu fiz uma reportagem sobre isso, vi as imagens, não vou dizer que eu entrei no sítio, porque não é verdade, eu não entrei. Eu vi as imagens que a Polícia Federal fez, eu vi imagens sobre o Oro e vi fotos do que eles chamavam de adega. Era uma coisa tão amontoada, era tudo amontoado, era num galpão que precisava ser construído, e precisava ser construído rapidamente, porque ele estava terminando a presidência. Mas, enfim, o que foi isso? Agora diz o seguinte, não, aquilo foi um acerto com Petrobras. Não foi acerto com Petrobras. Não teve acerto nenhum com a Petrobras. Não há ninguém que diga isso, à exceção de um Corréu. E palavra de Corréu não pode ser levada em consideração. Não pode ser levada, escuta, não pode ser levada em consideração. Porque o Corréu tem o direito de mentir. Ele pode ser ouvido, mas ele não pode ser decisivo numa condenação. No caso do triplex, ele foi decisivo. Está se encaminhando. O juiz, o Moro, isto é um dos comentários feitos pelos juristas para apontar a inconsistência ou a ilegalidade da sentença que condenou Lula, é que não há provas, porque a palavra de um Corréu não pode ser prova. Porque os dois são acusados, então um tenta acusar o outro para tentar se livrar. Isso é normal. Isso em qualquer lugar do mundo você sabe o que é isso. Agora, você pode ouvir, o Corréu ouve, só que a palavra dele você toma com reserva e aí você vai buscar outras provas. E essas outras provas confirmarem aquilo que disse o Corréu, o processo avança, a condenação avança. Agora, se não houver isto, você está fazendo o quê? Você está torcendo uma interpretação, você está forçando a lei para poder condenar. Foi isso que aconteceu com o Lula. Aí ele foi condenado pelo triplex, aí rapidamente, numa tramitação recorde, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação a tempo de que o Lula fosse retirado das eleições de 2018. E aí, quem é que se beneficiou nesta eleição de 2018, sem o candidato como Lula, que ganharia no primeiro turno? Jair Bolsonaro. E aí, quem vai trabalhar com Jair Bolsonaro para ser super-ministro? Sérgio Moro. Vai ser o poderoso do governo do Jair Bolsonaro. Ele vai ser o poderoso, porque ele, tecnicamente, o Bolsonaro é um cara que vai ter muita dificuldade de lidar com ele, porque não vai poder demiti-lo. Ou vai poder demiti-lo se quiser, só que ao demiti-lo vai gerar uma crise do seu governo. Enfim, ele vai ser um cara importante, poderoso naquele governo. E aí, voltando para a Gabriela Hadi. A Gabriela Hadi, dentro de um processo desse, ela não poderia ter pressa. E por quê? Porque uma nova condenação do Lula num outro processo serve como álibi para o Sérgio Moro. Porque ele vai dizer o seguinte, não fui só eu que condenei o Sérgio Moro, tem lá uma juíza substituta que também condenou. Agora, a Gabriela Hadi, ele tem influência sobre ela, é substituta do Moro. Agora eu pergunto o seguinte, por que não conduzir tudo com muita cautela? Por que não ouvir de novo o ex-presidente Lula? Ouve. Não fala da identidade física do juiz? Não é melhor avaliar se a Gabriela Hadi tem ou não, de fato, autoridade para operar a Lava Jato? Porque se a portaria diz que ela não podia atuar, ela não podia atuar. Então é nulo aquele ato. O interrogatório do Lula é nulo. Tem que ser jogado no lixo e um outro juiz de verdade, isto é, juiz que tenha autoridade para trabalhar na Lava Jato, ele então conduza. Não pode mais ser o Moro. Então, por que não conduzir isso com cautela? Por quê? Porque está sendo gestada aí uma nova condenação do Lula, está no forno,
Está pronto. Eles querem uma nova condenação do Lula, desta vez para dar álibi ao Sérgio Moro, que virou o homem forte do governo Bolsonaro. E que vai influir muito no próximo governo. Por quê? Porque tirou o Lula de cena. Tirou de Lula a possibilidade de voltar ao governo. Alterou a correlação de forças da política. Foi essa a razão. Não há outra razão. Aí, vamos supor, se você quiser afastar essa suspeita, vamos dizer, a justiça cautelosa fala, olha, realmente, como nós somos aqui, vivemos todos sob o império da lei, que a defesa do Lula está falando, posso até não concordar, mas tecnicamente tem razão. Como eu não tenho vontade, ânimo de pessoal, não sou um tribunal de exceção, não quero condenar ninguém ou absolver ninguém, não é um tribunal de exceção, aqui vivemos de acordo com a lei, vamos ouvir de novo o ex-presidente Lula. Vamos fazer melhor? Vamos esperar o próximo juiz. E os fatos estão lá. O próximo juiz vai ler o processo e fala, bom, aqui há crime, aqui não há crime. Se ler, se você acompanhar o caso, você vai ver que não há. Mas o juiz terá liberdade para isso. Mas que seja um novo juiz. Não pode ser esse. Por quê? Porque desde que começou a Lava Jato e agora o Sérgio Moro, como ministro do Jair Bolsonaro, confirma o que antes era apenas uma suspeita, é que a Justiça Federal em Curitiba se comportou, se movimentou com interesses políticos. Tentando, isso vem desde o vazamento da delação do Youssef em 2014, para tentar ajudar o Aécio, para ver se o Aécio Neves, olha só, o tribunal que diz combater a corrupção, a Lava Jato, que diz ser o grande combatente da corrupção, deu uma força para o Aécio Neves. O Aécio Neves, malas de dinheiro.